Nós vamos abrir as Bíblias em 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler dois textos da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 11, versículos 12 ao 14, depois 1 Samuel, capítulo 31. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 12. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 ao 4 e depois 8 ao 10. Entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Versículo 10. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Amém. Diga amém. Quero falar uma palavra com você hoje sobre a vida de Saul, primeiro rei de Israel. Quero falar sobre morto por sua própria espada, porque não foi a espada do inimigo que matou o rei Saul, foi a sua própria espada. Ele se suicidou. Ele teve na guerra, quando os inimigos o apertaram, os filisteus cercaram a Israel, os seus 3 filhos, os 3 príncipes, filhos do rei, Jonatas, Malquizua e Abinadab, quando os 3 no campo de batalha foram mortos, Saul viu os seus filhos mortos, o sangue dos seus filhos escorrendo lá no campo, no monte Gilboa. E Saul desesperado, porque os flecheiros o avistaram. E os flecheiros viram o rei e o perseguiram. E a Bíblia diz que Saul, cheio de medo, fala para o seu escudeiro pegar a espada. O escudeiro era o camarada lá, o guarda-costas, que levava o escudo na frente para proteger o rei. Fala para o seu escudeiro: pegue a sua espada e me mate. Mas o escudeiro, apavorado diante daquela situação, não quis fazer isto. Então a Bíblia diz que Saul colocou a sua espada no chão, talvez, e se atirou sobre ela. E morreu de uma maneira trágica, morto pela sua própria espada. No dia seguinte, os filisteus avistaram o rei e os filhos dele mortos no campo de batalha. Pegaram o corpo do rei e cortaram a sua cabeça. Pegaram as suas armas e colocaram no templo do seu Deus. E pegaram o corpo do rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e afixaram no muro de uma cidade de Bet-sean, lá no norte de Israel, para a vergonha de Israel.
Mas na verdade, queridos, Saul ele começou a morrer muito antes do que neste dia tão trágico para a história de uma nação. Ver o seu próprio rei morto, se suicidando, e ver a cabeça do rei cortada, pendurada. Alguns judeus viajaram a noite toda até aquele lugar para arrancar o corpo de Saul de lá e sepultarem numa sepultura. Mas a morte do rei, na verdade, começou muito antes de qualquer filisteu lançar uma única flecha sobre ele. Antes que os filisteus lançassem flechas sobre Saul, já começou o dia da sua morte. Porque aquilo que levou à sua morte começou há 20 anos antes desse tempo que nós lemos aqui na Bíblia. Saul foi o primeiro rei de Israel. A história dele começa em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 em diante, quando ele vai buscar as ovelhas que estão, as cabras que se perderam do seu pai. E a Bíblia começa a falar em 1 Samuel no capítulo 9, que o pai de Saul chamava-se Quis, era um homem rico, um homem bem de vida, homem de bens. E Saul era um moço, a Bíblia diz no versículo 2, que de tão bonito, de tão belo, não havia entre os filhos de Israel um moço mais bonito, mais belo do que ele. Ele sobressaía a qualquer pessoa, ele sobressaía a qualquer outro jovem em todo um país, de tão belo que a Bíblia diz que ele era. Mas o que é que aconteceu com este moço, que sem querer, quando ele vai buscar lá as cabras e procurar as cabras do seu pai, por uma coincidência, entre aspas, porque não existe coincidência, mas ele é encontrado pelo profeta Samuel, que era uma lenda naquela época para os judeus, um homem de Deus, o profeta da nação de Israel naquela época. E Saul encontra o profeta, e na verdade não foi Saul que encontrou o profeta, mas o profeta que encontrou a Saul. E Deus havia falado para o profeta Samuel: amanhã eu vou mandar até você um homem que você vai ungir como rei, como príncipe sobre o meu povo. E quando Samuel vê aquele moço, o Espírito Santo fala para o profeta Samuel: este aí é o homem que eu falei para você, unge ele. E então Samuel chama Saul à parte e derrama óleo sobre a sua cabeça e fala para ele: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre o teu povo? O Senhor não reservou para você as melhores coisas de Israel? Saul, ele saiu para procurar as cabras do seu pai e voltou para casa ungido rei de Israel. Ele não contou aquilo para ninguém. O seu tio, quando soube que ele encontrou o profeta Samuel, o chama e fala: o que é que Samuel falou para você? E ele falou que as cabras foram achadas, mas não mencionou nada com relação ao reino, porque ele tinha muitas qualidades. Saul, ele era um moço que tinha muitas qualidades. Ele era obediente ao seu pai, ele era obediente para fazer coisas pequenas, ele era uma pessoa humilde. Quando procuraram para declará-lo rei, ele se escondeu entre as bagagens. Ele não estava procurando aquela posição, ele era humilde. E o primeiro texto da Bíblia que eu li para vocês, ele havia sido ungido rei de Israel agora, e algumas pessoas olharam para ele, talvez vendo o seu porte físico, o desprezaram e falaram: esse cara vai reinar sobre nós. Mas na primeira guerra que teve, Deus levantou o Espírito Santo, possuiu a vida de Saul, e ele convocou a Israel para a batalha, e Israel esmagou os seus inimigos. E então as pessoas falaram: cadê aquelas pessoas que falaram que Saul não iria ser rei? Tragam essas pessoas aqui que nós vamos matá-las. E Saul falou para eles: não, hoje ninguém vai morrer em Israel, porque o Senhor trouxe grande livramento para nós. E a Bíblia diz que Saul se alegrou muito com as outras pessoas naquele dia.
Mas eu li 2 textos da Bíblia para vocês. O primeiro texto foi este. O último texto é sua morte trágica. O seu suicídio trágico. Não foram os flecheiros que o mataram. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, não é o inimigo que mata você, não é o inimigo que acaba com a sua vida, você é morto pela sua própria espada, não é o adversário, não são as pessoas, não são as coisas que falam a teu respeito, não é a murmuração do outro, não é a tua família, não é o teu pai e a tua mãe, não é o teu patrão que acaba com a tua vida, quem acaba com a tua vida é você próprio, você é morto pela sua própria espada, não pela espada do inimigo. Mas o que é que aconteceu na vida deste homem, que fez com que ele morresse desta maneira? Quero falar 8 coisas que Saul cometeu e que eu e você não podemos cometer também. 8 coisas que ele fez que levou à tragédia e que às vezes a gente no meio do caminho, naquele hífen que tem lá na plaquinha do cemitério, entre a estrelinha que dá a data do nascimento e a cruzinha que dá a data da morte da pessoa, naquele hífen está a nossa vida inteira, e ali há acertos, e ali há erros, ali há escolhas, ali há decisões, como eu preguei a semana passada, que mudam o nosso destino, decisões que mudam a nossa vida, decisões que podem nos levar para perto de Deus, ou decisões que podem nos afastar de Deus, decisões que podem nos levar à bênção, ou decisões que podem nos levar à maldição, estão ali naquele hífen, naquela plaquinha ali no cemitério. E aqui a Bíblia mostra o começo da vida de Saul, que foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo mudou o seu coração. A Bíblia diz que ele profetizou com os profetas. Se tornou um ditado falar: está Saul também entre os profetas, porque o Espírito de Deus veio sobre a sua vida. Ele tinha tudo o que uma pessoa pode pensar em querer para ser um homem bem-sucedido, para ser um rei bem-sucedido. Muitas pessoas comparam ele com um pregador, mas nunca foi um pregador. Saul não foi pastor, Saul não foi pregador, Saul era um político, ele era o rei. Saul era como você, uma pessoa trabalhadora, que recebeu unção para fazer o seu trabalho. Você crê que você precisa unção de Deus, presença de Deus para fazer o seu trabalho bem feito na vida, meu amado? Mas ele cometeu alguns erros. Eu quero falar para vocês quais foram eles. Primeira coisa, desobediência. Diga desobediência. Eu só vou usar um capítulo da vida dele. 1 Samuel 15 e 13 e 15, na verdade, para falar estas coisas que percorrem toda a sua vida. A primeira coisa foi desobediência, porque Deus deu a ele algumas ordens claras e ele não as cumpriu. Deus falou para ele algumas coisas, como na guerra contra os amalequitas, para ir lá e destruir tudo que os amalequitas tinham. E Deus foi claro. Deus falou para ele: você vai lá e você destrói a tudo. E ele foi para a guerra e ele não destruiu a tudo. E meia obediência não é obediência. Diga isto em voz alta: meia obediência não é obediência. E ele meio que obedeceu a Deus. Ele matou o pior das ovelhas, ele matou os soldados, mas ele poupou o rei. Ele poupou o melhor das ovelhas, porque ele tinha no seu coração desejo por dinheiro. Na verdade, ele poupou o melhor das ovelhas para ter mais coisas. E ele desobedece a ordem de Deus. E quando o profeta chega ao encontro dele, e ele vem ao encontro do profeta, a primeira palavra que Saul falou foi: bendito do Senhor, eu executei as palavras do Senhor. Mas não era verdade.
Ele não tinha obedecido a Deus. A desobediência faz com que a gente acostume a não obedecer ao Senhor. Aquilo cria um hábito na vida da pessoa. A pessoa mente e a pessoa acaba se convencendo do que ela obedeceu ou obedece a Deus. Ela se ilude, ela mente para si própria. Ela acha, não, eu obedeci ao Senhor, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, eu executei as palavras do Senhor, mas era mentira. Ele não tinha obedecido a Deus totalmente, porque Deus não tem interesse em uma obediência parcial. Deus não quer que você o obedeça 50%. Deus não quer que você o obedeça aos domingos na igreja. Deus quer obediência àquilo que Ele fala, na sua palavra, 100%, meu amado. Você está me ouvindo? Segundo erro que ele cometeu, arrogância. Diga arrogância. É o sentimento que caracteriza a falta de humildade, está escrito no dicionário. O sentimento que caracteriza a falta de humildade. Porque Saul, ele foi arrogante, ele não foi humilde, porque o profeta chega para ele e fala para ele, ele fala para o profeta, eu executei as palavras do Senhor, e o profeta então fala para ele, então que barulho é esse que eu estou ouvindo? Balido de ovelhas, e as ovelhas estavam lá, mé, mé, e o profeta falou, que barulho é esse que eu estou ouvindo? E então Saul fala para o profeta, este barulho aí são das ovelhas que o povo poupou o melhor das ovelhas para oferecer ao Senhor. E Samuel falou, o repreende. Samuel fala para ele, se você quando era pequeno, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, Deus não te escolheu e colocou você como rei de Israel. Quando você era pequeno, mas ele foi arrogante. Por quê? Porque ele não admitiu o seu erro. Ele não falou, eu errei. Ele não falou de coração, eu pequei. Ele não reconheceu, não, eu não agi como eu deveria. Samuel, eu realmente desobedeci a Deus. Eu não deveria ter desobedecido a Deus, mas eu pequei, eu errei. Ele não se humilhou, mas ele começou a sua vida tão humilde. Mas sabe de uma coisa, queridos? Muitas vezes o poder corrompe as pessoas. Eu sou um pregador que eu creio na prosperidade, eu prego a prosperidade. Mas muitas vezes as coisas que são boas na vida acabam corrompendo as pessoas. Às vezes ela ganha tanto dinheiro e acha que agora ela é mais importante do que ela é. Agora talvez a pessoa ocupa um cargo alto, até no meio político, e agora acham que podem fazer o que quiser, e que Deus não está olhando a sua vida, Deus não está vendo nada. A arrogância de não reconhecer o seu erro, a vergonha de pedir perdão, a vergonha de se humilhar e falar, não, eu errei, me perdoa. A arrogância, ele não começou assim. O profeta falou para ele, você sendo pequeno aos teus olhos, Deus escolheu você quando você não era nada. Você estava lá atrás de umas cabras no campo, e Deus encontrou a sua vida e mudou a história da sua vida e colocou você em posição de autoridade. Mas a arrogância, eu sou importante. A arrogância não aceita correção. A arrogância não aceita repreensão. A arrogância sempre acha, eu sei o que é melhor, eu faço o que é melhor, eu tenho os melhores conselhos, eu tomo as melhores decisões, eu sou expert em tal assunto. Arrogância em colocar-se é a falta de humildade, é a falta de reconhecer que precisa de ajuda. Ele foi arrogante na sua vida. E Deus havia falado, o profeta havia falado para ele, você foi promovido quando você foi humilde. Você está me ouvindo? Você é promovido quando você é humilde, meu amado irmão.
Quando você foi pequeno aos teus próprios olhos, Deus fala, eu vi você. Deus viu a Davi também depois, quando ele estava lá no campo. Mas Saul foi arrogante. Ele não falou, eu desobedeci a Deus. Ele não falou, o Senhor falou uma coisa, mas eu rei, me perdoa, eu desobedeci a Deus. Ele não falou nada disto. Esta foi a grande diferença de Davi e Saul. Porque você sabe que Davi cometeu alguns pecados piores, aos olhos humanos, pecados morais piores do que Davi, do que Saul. Mas Davi se arrependeu e pediu perdão. Terceiro lugar, dureza de coração, rebeldia. Porque o profeta falou para ele, a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto dos ídolos do lar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Ele falou assim, o povo poupou o melhor das ovelhas para oferecer holocaustos ao Senhor. E ele falou, o Senhor tem tanto prazer em ofertas, o Senhor tem tanto prazer em holocausto, quanto em que se obedeça a sua palavra. Deus está muito mais interessado em obediência do que em culto. Certa vez, em várias vezes na Bíblia, lá em Isaías, Deus falou através do profeta, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá em Amós, Deus falou, estou farto das suas festas, eu estou cansado destas celebrações que vocês fazem da boca para fora. Estou cansado destas festas. Lá em Malaquias Deus fala, vocês vêm aqui e oferecem o resto. Aquela ovelha que não serve, que está manca, você não vai conseguir negociá-la, vendê-la. Você vem e oferece na casa de Deus. Eu estou cheio destas coisas. Deus falou para eles. Deus tem mais prazer em obediência. Obediência à sua palavra. Mas você sabe o que acontece, meu amado? Às vezes a gente ouve. Você pode pensar o seguinte, as pessoas que têm um coração mais duro estão lá no mundo. A pessoa que tem um coração mais duro, pastor, você passou um vídeo, eu passei um vídeo aqui na igreja, em que aparece um travesti com a Bíblia na mão, falando assim, isso aqui não é nada da palavra de Deus, isso aqui é um livro, e você pode olhar para aquilo e ficar horrorizado, e falar, esse cara tem um coração muito duro. Mas eu quero dizer para você que as pessoas que têm o coração mais duro não está lá no mundo. As pessoas que têm o coração mais duro estão dentro da igreja, que lá no mundo eles não sabem. Talvez ele nunca ouviu a pregação da palavra de Deus. Talvez ele ouviu uma vez ou outra, um pedacinho. Mas você não. Você vem na igreja semana após semana, mês após mês. Tem gente que vem na igreja 20 anos seguidos. E se você não ouve, se você não pratica a palavra, você ouve, e você não faz, você corre um risco tremendo de começar a deixar que o teu coração fique duro para Deus. Porque antes Deus falava com você, e você chorava, e você falava, Senhor, eu vou te obedecer. Mas você vai ouvindo, e aí então você começa a achar defeito em tudo. O pastor já não é bom, a igreja já não é boa, a banda já toca alto demais, não sei o que, reclama disso, reclama daquilo, você vem e volta para casa do mesmo jeito, semana atrás de semana. A obstinação de espírito, a dureza de coração, foi o que ele teve. Porque o profeta o repreendeu. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, o seu pescoço, será quebrado de repente, sem que haja cura. E ele endureceu-se. O profeta falou com ele, e ele falou novamente, não foi eu, o povo poupou.
as pessoas pouparam, eles iam oferecer a Deus. Sabe, queridos, as pessoas começam a querer justificar os seus erros, começam a querer justificar as suas decisões erradas, colocando Deus no meio, colocando, como se Deus, eu estou cansado também como pastor, de ouvir gente vir falar para mim, Deus falou, Deus não falou nada. Às vezes vem, Deus falou, pastor, quem falou o quê? Olha a tua vida. Camarada está com a vida toda torta, faz tudo errado, e vem com lero-lero. Deus falou. A gente às vezes coloca Deus no meio da história para justificar as nossas escolhas pessoais. Que foi o que ele fez? Eu fiz o que Deus queria. Então que barulho é esse? O povo poupou. Olha, Saul, quando você era pequeno, Deus te chamou. Não, mas não fui eu. O povo poupou para oferecer para Deus. Eles tinham boas intenções. Você consegue enxergar as minhas boas intenções? Eu permiti. Você não é um rei, afinal de contas? Quem é você? Se você é rei, por que você não fez alguma coisa? Nós poupamos para oferecer para o teu Deus, ele fala para Samuel, nós poupamos para oferecer para o teu Deus. Sabe, queridos, ele já havia sido repreendido no capítulo 13, porque no capítulo 13 o profeta falou para ele, você espera aqui 7 dias para oferecer, eu vou chegar no 7º dia e vou oferecer holocaustos ao Senhor. E ele quando deu o 7º dia, e o profeta não chegou, e os inimigos vieram, ele falou, bom, o povo está apavorado, eu mesmo vou oferecer as ofertas ao Senhor. Não era para ele oferecer nada, era para ele obedecer ao profeta e esperar, mas ele não soube esperar. Ele achou que ele era prepotente, arrogante, ele achou que ele poderia fazer o que o profeta deveria fazer, ele achou que não precisava do profeta, ele poderia fazer aquilo. Afinal, que dificuldade tem em acender um fogo e tacar fogo num cordeiro? Dureza de coração. Quando o profeta chega, fala para ele, hoje o Senhor iria confirmar o teu reino, mas por que você fez isto? O Senhor já escolheu para si um que vai obedecer a sua palavra. Isto no capítulo 13. Agora no capítulo 15 acontece a mesma coisa. Mesma coisa. O homem, quando ele é repreendido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ele não se quebra, ele endurece o seu coração. Que foi o que aconteceu com Saul. Você percebe quando você começa a endurecer o coração, quando você começa a criticar demais gente de Deus e a igreja de Deus. Você percebe quando você está endurecendo o coração, quando a Bíblia não fala com você como ela falava no passado. Quando você lê a Bíblia, ela não move a tua vida. Você não faz aquilo com gratidão, você faz aquilo por obrigação. Quando você vem para a igreja e vai se acostumando com a vida evangélica, e você se torna evangélico no seu exterior, você sabe falar paz do Senhor, você sabe se vestir como crente, você sabe falar como crente, mas muitas vezes o teu coração está longe de Deus, está duro. 4º lugar, culpar os outros por seus próprios erros, que foi o que Saul fez. Ele fala para o profeta, não, o povo poupou. Quando no capítulo 13, quando ele oferece o holocausto, e o profeta chega e falou, o que é que você fez? Foi a pergunta do profeta, e Saul falou, sabe o que é? Na verdade, o povo estava indo embora, os soldados estavam fugindo porque o holocausto não tinha sido oferecido, e você falou que ia estar aqui no 7º dia, e você não chegou, então forçado pelas circunstâncias, ele diz, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Ele estava dizendo, na verdade, a culpa não é minha, a culpa foi que os soldados começaram a ir, você não chegou na hora, a culpa é dos outros.
pessoas. E aqui novamente ele fala, o povo resolveu poupar o melhor das ovelhas, o povo resolveu poupar para oferecer para Deus. Não fui eu, é o que muitas pessoas acabam fazendo. Elas culpam os outros pelas tragédias na sua vida, elas culpam os outros, ela culpa o pai e a mãe. Sabe o que é, pastor? O meu pai era alcoólatra, a minha mãe nunca falou que me ama, é por isso que eu sou assim. Às vezes as pessoas culpam os outros pelas suas decisões, culpam o governo, culpam o pastor. Eu vou sair da igreja, eu abandono a Deus, porque o pastor caiu em adultério, ou pecou, ou fez isso ou aquilo, eu não quero mais saber de Deus, estou decepcionado. Você culpa os outros pelas suas decisões, pelas suas escolhas. É o que este homem fez, é culpar os outros pelas decisões que ele toma. E eu preciso aprender que eu sou responsável diante de Deus pelas minhas escolhas e pelas minhas decisões. Quinto lugar, não mudar de atitude ou não se arrepender. Ele achou que derramar algumas lágrimas era suficiente. Porque depois que o profeta falou, ele acabou concordando. Falou, não, eu pequei. Vai comigo. Vamos voltar comigo lá. Mas ele não se arrependeu de verdade. Ele não chegou e confessou o seu pecado publicamente. Ele não falou, não, realmente eu errei. Eu pequei. Me perdoa. Não. Ele fez uma declaração verbal apenas. Eu pequei. Mas na sua atitude de vida, ele não demonstrou que houve uma virada. Ele não mudou de atitude. Na verdade, o seu coração foi cada vez ficando pior. Ele foi ficando cada vez mais endurecido. Ao longo dos anos, ele começou a perseguir a Davi. Ele não reconheceu que Davi era um homem escolhido por Deus. Antes da sua morte, ele consulta uma feiticeira. Ele consulta lá a feiticeira, porque ele buscou a Deus agora no fim da sua vida, no meio da guerra. E ele falou, o Senhor não me respondeu. Sabe por que Deus não respondeu? Porque ele não se arrependeu. Porque Deus é tão bom que quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa. Deus perdoou homens que fizeram coisas horríveis. Deus perdoou ao rei Manassés, que matou os seus próprios filhos, ofereceu até o seu filho no fogo. Um homem sanguinário, mas quando se arrependeu, Deus perdoou. Não quer dizer que não vai haver consequências, mas Deus perdoou. E agora ele consulta a Deus, ele busca profetas e Deus não fala com ele. Deus não fala porque não houve arrependimento. Porque Deus fala quando há arrependimento. Deus fala quando há coração quebrantado. Deus fala quando há desejo. Deus fala quando há desejo. Não, eu quero acertar. Eu quero mudar de vida. Eu quero sair dessa vida louca que eu estou vivendo. Eu quero sair da prostituição. Eu quero sair desses vícios que estão amarrando e destruindo a minha vida. Eu quero largar esta secretária que eu saio com ela e estou acabando com o meu casamento. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E então Deus vai ouvir a você. Deus vai ouvir a você. Mas Deus não ouviu. Porque não houve arrependimento. Quinto lugar, não mudar de atitude e pensar que só derramar lágrimas é suficiente. Sexto lugar, se preocupar mais com o que os outros pensam de você do que com o que Deus pensa de você. Olha, queridos, aconteceu uma coisa com ele terrível, porque o profeta falou para ele: já o Senhor te rejeitou, você não vai ser mais rei de Israel. Ele não se importou de perder o reino. Sabe o que Saul se importou? Ele se importou de as pessoas saberem que ele perdeu o reino. Porque ele falou para o profeta: vão comigo, vai comigo, honra-me diante do povo, honra-me diante do povo. Ele estava mais preocupado com as pessoas,
Quando as pessoas começaram a cantar, Saul feriu a milhares, Davi os seus 10 milhares, aquilo foi uma ofensa para ele, porque para ele o que mais o preocupava era a opinião dos outros a seu respeito, não era o que Deus pensava da sua vida. Meu amado, você vive só pelos outros, você vive só pelo que os outros pensam. Eu até brinquei com uma pessoa aqui, essa semana, até brincando com ela. Esses dias tem alguns travestis que vêm aqui, são pessoas queridas. Deus vai mudar a vida deles. E um deles veio aqui, ai pastor, queria tirar uma foto com você. Aí eu tirei abraçado com 2 aqui. E aí estava até brincando, põe essa foto aí na internet, né? Eu falei, eu estou um pouco ligando. Para mim, querido, o que interessa é Deus, o que Deus pensa. O que é que Deus pensa? O que é que Deus pensa de você? Não interessa os outros. Se você me achar ou não homem de Deus, esse é problema teu, não é meu. O problema meu é ser homem de Deus. O achar, isso não é. Isso é você que pode achar, pode não achar. Eu sou homem igual qualquer um, tenho defeitos. Você pode me ver e ver defeitos na minha vida. Eu quero agradar a você, mas em primeiro lugar, eu e você, nós precisamos querer agradar a Deus. Porque quando a gente vive demasiadamente pela opinião alheia, a gente às vezes começa a viver uma vida hipócrita. A gente começa a viver uma vida de aparências, porque para nós interessa que os outros sempre nos vejam de uma maneira maravilhosa. 7º lugar, ignorar as pequenas coisas. Porque para ele era uma pequena coisa oferecer o holocausto, era uma pequena coisa, poupar algumas ovelhas, afinal eu matei a maior parte, sabe, querido, as pequenas coisas acabam com a vida das pessoas, as pequenas coisas acabam com o teu casamento, sabe isso daí que você acha, não tem importância, isso é tão pequeno, isso não tem problema nenhum, é isto que acaba com a tua vida. Não, mas eu só estou bebendo um pouquinho com os meus amigos. Sabe, pastor, eu preciso ter uma vida social também. Esse negócio de só igreja, a gente fica muito fanático. Sabe, querido, estas pequenas coisas arrebentam com a tua vida, acabam com o teu futuro. Estas escolhas erradas, que parecem insignificantes, parecem pequenas, elas vão afundar você lá na frente. Você está sendo morto com a sua própria espada. Você está sendo morto não é pelo inimigo. Você está fazendo as escolhas na sua vida, meu amado. Há um ditado que diz que o diabo mora nos detalhes, as pequenas coisas da vida. Em último lugar, matar quem você não deve matar e não matar o que você precisa matar. Matar a quem você não deve matar e não matar o que você precisa matar é o que as pessoas fazem bastante. Sabe por quê? Porque ele mandou matar os sacerdotes do Senhor um dia. Ele achou que os sacerdotes estavam do lado de Davi. E ele mandou matar 85 sacerdotes do Senhor. E ele não matou o rei Agag, que era o seu inimigo. Tem muita gente na igreja que mata o sacerdote da sua vida. Mata. O pastor não entende nada disto. Não, a igreja pode dar opinião sobre outras coisas, não sobre aborto. A igreja pode dar opinião sobre lá céu, paraíso, mas não venha me falar de homossexualismo. Nós vivemos uma vida moderna, pastor Edson. E você mata o que o profeta fala. Entra por aqui, sai por aqui, mas você poupa o inimigo. Eu quero dizer uma coisa para você, que o que você não mata e deveria matar, vai matar você um dia. O que você não mata na sua vida, que você precisa matar um dia, esta coisa vai matar você. Vai acabar com você. Vai levar você para o buraco.
vai destruir a tua vida, vai colocar você cheio de medo no campo de batalha. E você vai perder não só a sua vida, mas você vai ver os seus filhos também. E os netos de Saul foram mortos depois disso daqui. Sobrou um neto apenas de Saul, coxo dos pés, chamado Mefibosete, filho de Jonatas, que depois Davi teve misericórdia dele e o colocou assentado na sua mesa. Mas os netos de Saul morreram, foram assassinados. Os filhos de Saul morreram no campo de batalha, porque o rei tomou decisões, fez escolhas. O rei não foi morto pela espada do inimigo, a sua própria espada o matou, e já veio matando a sua vida 20 anos antes. 20 anos antes. Porque não é de repente. Minha pergunta hoje para você: o que é que está matando você? Você está sendo morto pela sua própria espada em quê? Como? O que é que está acabando com a sua vida espiritual? Às vezes são coisas boas, mas está acabando com a sua vida e afastando você de Deus. Sabe por quê? Muitos casamentos hoje em dia terminam porque as pessoas escolhem o produto pelo embrulho. Igual o povo quis a Saul porque ele era o mais bonito. E não tem conteúdo, às vezes. O que é que está matando você? O que é que está afastando você de Deus? O que é que você não consegue largar? O que é que se tornou um vício na sua vida? O que é que está prendendo você? Talvez seja lá algo no escritório, na empresa, longe de casa. Um pecado secreto. Alguma pessoa, algum amigo. Alguma intenção do teu coração. Talvez você pensar: pastor, eu também quero casar. E você está se envolvendo com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Uma pessoa que vai afastar você de Deus. Uma pessoa que vai fazer você ser infeliz por 10 anos da sua vida, até você chegar no divórcio. Queridos, nós temos escolhas. Mas quando Deus fala conosco, ainda há tempo de a gente consertar as coisas. Ainda há tempo de a gente falar: não, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, de verdade. Quero viver feliz e morrer feliz. Quero terminar os meus dias melhores do que eu vivo hoje. Hoje eu tenho 50, quando eu estiver com 60, eu quero que esses 10 anos sejam os melhores 10 anos da minha vida, dos meus melhores sonhos, dos maiores sonhos, do maior prazer, da maior alegria. É isto que eu quero para a minha vida, pastor. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: cuidado com estes erros que Saul cometeu, porque eles são tão constantes, tão comuns dentro da igreja, que às vezes a gente passa por cima e não acerta o que precisa acertar. Amém.